Fala, Caiporada, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 18 de outubro. Iremos utilizar a própria plataforma da casa de apostas para fazer as análises. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, Caiporada! Vamos começar nossas análises? Mas antes, vocês que estão sempre assistindo o nosso canal e acompanhando nossos vídeos, não deixe de se inscrever. Isso fortalecerá muito o nosso canal, beleza, galera? Vamos lá? Separei Sichuan versus Wuxi. Separei vitória seca para casa nesta partida. Por que eu separei isso? O Sichuan tem 74% de probabilidade de vitória e tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu apenas uma partida. Enquanto o Xi ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9. No histórico de partidas entre as duas equipes, uma única partida e uma vitória para o Sichuan. E em séries do Sichuan, como eu disse, vem vencendo e o Xi vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 2,5 gols na maioria das partidas, com o Sichuan vencendo a maioria delas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Sichuan para vencer, beleza? Próxima partida, Kingstonian versus Enfield Town. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Kingstonian ele está com 26% de probabilidade de vitória, enquanto o Enfield tem 51% jogando fora de casa. E no histórico recente das partidas das duas equipes, temos 56% de aproveitamento para o Enfield e 39% para o Kingstonian nos últimos 9 jogos. No histórico temos 9 vitórias para o Kingstonian, 3 empates e 8 para o Enfield. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros entre as duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas, tá? Apenas uma partida do Kingstonian que foi 2-0. Então, acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Guanacasteca versus Herediano. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Herediano jogando fora de casa tem 46% de probabilidade de vitória e, na forma recente, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Guanacasteca tem 44%. Tá? No histórico, temos 5 vitórias para o Guanacasteca, 0 empates e 4 para o Herediano. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Guanacasteca não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Cartagines versus San Carlos. Separei over 1,5 gols para essa partida também. Verificando que Cartagines está com 50% de probabilidade de vitória, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto São Carlos tem apenas 28%. No histórico temos 20 partidas para o Cartagines, 17 empates e 10 para o San Carlos, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Cartagines não tem empates nos últimos 5 jogos, e o São Carlos vem sofrendo gols nos últimos 10. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Liga Deportiva versus Municipal Pérez. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? A Liga Deportiva tem 70% de probabilidade de vitória para esta partida, enquanto o Municipal Pérez ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Liga Deportiva tem 72%. No histórico temos 40 vitórias para a Liga Deportiva, 16 empates e 17 para o Municipal Pérez, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries temos 10 jogos com marcação de gols para a Liga Deportiva e para o Municipal Pérez 10 jogos sofrendo gols.
Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Afjet versus Beledier. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 50% de probabilidade de vitória para o Vanspor jogando fora de casa e verificando no seu race tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Afjet ele tem 39%. No histórico de partidas entre as duas equipes, uma vitória para o Vanspor, um empate e 0 para o Afjet. E a média de gols ultrapassa 3,5 gols. Em séries, o Vanspor ele não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Sandectia versus Jodinice. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso dessa partida na Polônia? O Sandectia tem 41% de probabilidade de vitória. E no histórico recente das duas equipes, temos 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E para o Chodienice temos 56%. No histórico de partidas temos 5 vitórias para o Sandectia, 5 empates e 4 vitórias para o Chodienice. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Sandectia não tem empates nos últimos 5 jogos e o Chodienice vem marcando gols nos últimos 5. E nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato também temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Zrinjski Mostar versus Vélez Mostar. Separei Zrinjski para marcar o primeiro gol. Temos 63% de probabilidade de vitória para o Zrinjski Mostar. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Vélez Mostar ele tem 67%. No histórico de partidas temos 22 vitórias para o Zrinjski Mostar, 7 empates e 9 vitórias para o Vélez Mostar. E a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com o Zrinjski Mostar marcando o primeiro gol. Nos últimos jogos no campeonato também, o Zrinjski Mostar vem marcando o primeiro gol. Então eu acredito para essa partida, casa para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Montevideo City versus Peñarol. Separei vitória, empate fora para essa partida. Por que eu separei isso? O Peñarol tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele não perde as 7 partidas, enquanto o Montevideo City tem 44%. No histórico temos 4 vitórias para o Montevideo, 3 empates e 5 para o Peñarol. E na média temos acima de 2,5 gols. Em séries, o Peñarol ele está vencendo há 3 partidas seguidas. E nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Montevideo temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Verificando essas partidas, o Peñarol ele vence ou empata a maioria das partidas. Tá? E nos últimos jogos também o Peñarol ele vem vencendo e empatando no campeonato. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate do Peñarol. Próxima partida, Nacional versus Guarani do Paraguai. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Nacional tem 44% de probabilidade de vitória, porém o Guarani do Paraguai ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele não perde a 9 jogos, enquanto o Nacional tem 61%. No histórico temos 17 partidas para o Nacional, 19 empates e 21 partidas para o Guarani. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não perdem o empate nas últimas partidas. Nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. E nos jogos na casa do Nacional, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando nos últimos jogos no campeonato, também temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Milionários versus União Madalena. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Milionários tem 69% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele não perde as 7 partidas, enquanto o União Madalena ele tem 44%. No histórico temos 4 vitórias para o Milionários, 2 empates e 1 vitória para o União Madalena. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Milionários ele não perde as 5 partidas e temos o União Madalena com 8 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Milionários,
temos over 1,5 gols em apenas uma partida das 3. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em todas as partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Inter Miami versus Charlotte. Não sabemos se o nosso coach irá jogar devido aos jogos da seleção. Mas eu acredito que teremos over 1,5 gols para essa partida, porque temos o equilíbrio na probabilidade de vitória e as duas equipes também têm um pequeno equilíbrio no race, tá? O Inter Miami não vence as 5 partidas, tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Charlotte tem 56%. No histórico temos 3 partidas para o Miami, 0 empates e 1 para o Charlotte, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Miami vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas, e na casa do Miami, over 3,5 gols. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Bahia e Internacional. Separei para ambas as equipes receberem 2 cartões ou mais para essa partida. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de 3 cartões para o Internacional e 2,5 para o Bahia por jogo, tá? E nosso árbitro ele tem uma média de 5 cartões por jogo. Verificando o histórico do nosso árbitro, ele tem 4 cartões ou mais na maioria das partidas, aplicando 2 cartões para cada equipe, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, Vasco da Gama versus Fortaleza. Trouxe um mercado que eu quase não utilizo, tá? Eu trouxe escanteios. Separei over 7,5 escanteios para essa partida. Por que eu separei isso? Verificando as partidas, no histórico das duas equipes, temos uma taxa de bastante escanteios. São 14 no último confronto entre as duas equipes. E verificando as partidas no campeonato, também temos over 7,5 escanteios na maioria das partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 7,5 escanteios, beleza? Próxima partida, Goiás versus São Paulo. Separei um handicap mais 2 para o Goiás. O handicap, como todo mundo sabe, ou a maioria sabe, ele funciona assim. Nós temos um resultado de início de 0-0. Estamos dando 2 gols para o Goiás. Então o Goiás iniciará a partida vencendo por 2-0. E a aposta só será perdida se caso o São Paulo empatar a partida ou vencer por 3 gols de diferença. Beleza? Então para essa partida, por que esse handicap mais 2? Verificando, o Goiás ele tem 28% de probabilidade de vitória, enquanto o São Paulo jogando fora de casa tem 41%. O Goiás ele não vence as 7 partidas, tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o São Paulo ele tem 50%. Verificando no histórico, o Goiás venceu 12 partidas, temos 3 empates e 17 para o São Paulo, e a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Goiás, como eu disse, ele não vem vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, tá? São poucas partidas que temos uma diferença de 3 gols, são apenas 2. E verificando os últimos jogos no campeonato, as duas equipes não têm jogos com uma diferença acima de 2 gols. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Goiás handicap mais 2, beleza? Próxima partida, Curitiba versus Cuiabá. Por que eu separei essa partida com ambas as equipes receberão 2 cartões a mais também? Verificando a disciplina das duas equipes, o Curitiba ele sofre muitos cartões por partida, ele tem uma média de 3,5 cartões, enquanto o Cuiabá tem uma média de 2 cartões,4. O nosso árbitro que irá apitar a partida, ele tem uma média de 8 cartões mostrados por partida, 7,8 cartões amarelos, tá? E verificando no seu histórico, ele jogando em campeonatos nacionais, ele tem uma média acima de 4 cartões. E a maioria dessas partidas ele dá 2 cartões para cada equipe. Então eu acredito que para essa partida, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Beleza? Próxima partida, América versus Botafogo. Eu separei o que para essa partida? Separei um under 3,5 gols. Por que eu separei isso para essa partida? O Botafogo tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Temos 39% no seu race nos últimos 9 jogos. Enquanto o América tem 33% de aproveitamento, não vence as 5 partidas.
No histórico temos 5 vitórias para o América, 3 empates e 5 vitórias para o Botafogo, e a média de gols é de apenas 2 gols. Em séries, o América vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. E jogando no Independência temos under 3,5 gols também. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima e última partida, Grêmio versus Atlético Paranaense. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 46% de probabilidade de vitória para o Grêmio e o Grêmio não vence há 4 partidas, tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paranaense tem 67%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 21 vitórias para o Grêmio, 9 empates e 9 para o Atlético Paranaense. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Grêmio vem marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e jogando na casa do Grêmio temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Grêmio contra o Palmeiras que foi 1-0. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado neste vídeo. Espero que tenham gostado dos nossos palpites. Beleza? Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe aqui vocês para o nosso bilhete caipora. Separei under 3,5 gols para América Mineiro versus Botafogo, Goiás, handicap mais 2 contra o São Paulo, over 1,5 gols para Inter Miami versus Charlotte e Sichuan para vencer a partida. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!